Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. Irmãos e irmãs aqui reunidos, também aqueles que rezam conosco pelo canal YouTube da Paróquia São José Goiânia, nossa saudação fraterna. Nós estamos apenas iniciando o mês de agosto. E como igreja, como vocacionados, nós vamos refletir sobre a nossa vocação, rezar sobre a nossa vocação, a nossa missão, aos diferentes estados de vida, rezando para que todos nós, batizados, assumamos a nossa vocação com generosidade, com compromisso, com criatividade, e nos dediquemos de fato para a edificação do reino de Deus. E nós começamos rezando e agradecendo a Deus pela vida e pelo ministério dos ministros ordenados, os diáconos, os padres e os bispos. A liturgia de hoje nos previne contra os riscos de uma vida ilusória, pautada em falsas seguranças, dispostos a rever nossas opções e sermos pessoas novas em Jesus. Nos reunimos então para partilhar a palavra, partilhar o corpo e o sangue de Jesus, que nos garantem a participação nos bens e na vida de Deus. A primeira leitura desse domingo serve como referencial para nós, até para podermos entender realmente aquilo que Jesus vem nos ensinar. O que é realmente ilusão e vaidade, e em que vale a pena realmente se dedicar, se empenhar. Nós passamos a vida praticamente correndo atrás de vaidades. Vaidade é aquilo que vai, não é aquilo que permanece. Nós nos preocupamos muito com o superficial. Nos preocupamos demais com as aparências, em cuidar disso, em ganhar aquilo, adquirir esses bens. E nós não temos o devido cuidado, a atenção com a alma, com o coração,
com o Espírito. Não cuidamos devidamente em aplicar à nossa vida os princípios do Evangelho, os princípios de Deus. E por que andamos na vida tantas vezes preocupados, ansiosos, nervosos? Ou achamos que a nossa vida muitas vezes perde o sentido? É porque a vaidade não preenche, a vaidade não nos realiza. Vaidade é só ilusão, fantasia, máscara. O Evangelho começa com uma narração intrigante. Alguém que não tem nome, do meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, vá falar para o meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus vai responder ao perguntante com toda a firmeza, contando a parábola do rico que era ganancioso e que tinha o seu olhar voltado unicamente para os bens terrenos. São Paulo nos diz na segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos, trabalhai em vós mesmos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Expressando a nossa fé na ressurreição, nós cremos e proclamamos o sentido da nossa vida, coisas celestes. Pensar nas coisas do alto não significa nos desligar das coisas aqui da terra. Significa dar sentido a esse nosso tempo aqui na terra. Viver com qualidade, com intensidade a nossa vida. Individualmente, abrimos nosso coração para podermos nós também ver o ressuscitado e cumprir a nossa missão comunitária neste mundo. Ajudar os outros, ser fraternos, a saírem da morte para a vida. Sim, isso é ressurreição, sair da morte para a vida. Assim, a nossa fé na ressurreição nos compromete também com a fraternidade do mundo. Nós estamos sendo fraternos no mundo que vivemos. O Evangelho de Jesus nos faz dar um passeio, por assim dizer, profundo na nossa vida, avaliando as nossas atitudes e tomando as nossas decisões. Jesus nos faz percorrer um caminho que nos leve à verdade do reino. Nós não gostamos do vazio e por isso nossa tendência é acumular, é juntar, imaginando que aí estará a nossa segurança, como o homem que encheu os celeiros e ele pensou agora estar em paz. Irmãos e irmãs, Jesus não veio para julgar as nossas questões. Ele não pretende resolver nossos problemas de herança. Ele não é um facilitador de problemas que nós mesmos podemos resolver. Jesus diz claramente que ele não foi encarregado de resolver esses assuntos. Certamente, o reclamante tinha direito à sua parte na herança familiar, mas o seu irmão queria ficar com tudo. Será que a gente já viu essa história? Jesus, então, faz duas advertências para que tenhamos ideias bem definidas. Tomem cuidado contra todo tipo de ganância, porque a vida não consiste na abundância de bens. Deus tem as suas surpresas.
Deus trabalha de forma misteriosa. E como nos fala o Evangelho, quando aquele homem pensou estar tranquilo e descansado, o Senhor o tirou do mundo. O Evangelho desmascara as nossas ilusões. Por isso, podemos ver pessoas pobres e simples, mas felizes, livres e ricos de todos os bens, escravos, doentes, desorientados. Que mistério é esse? Os humildes e simples andam bem depressa, porque eles estão livres e compreendem logo a presença de Deus em sua vida. E isso basta para eles. É muito comum a gente pensar que é preciso ter muita coisa ou ter de tudo para ser feliz. Mas na verdade a gente não está feliz, porque a gente quer sempre mais. Não fica contente com o que tem. É ganancioso, é ambicioso. A posse de bens é necessária sim para o equilíbrio da vida, para uma vida sustentável, digna, saudável. Mas a ganância, meu irmão e minha irmã, essa desgraça tudo, envenena tudo. Preciso ter e ter sempre mais, e eu nem sei bem para quê. Jesus nos ensina a não ajuntar tesouros para nós mesmos, mas procurarmos ser ricos diante de Deus. De fato, tudo é vaidade. O que nós seguramos com as mãos começa a cair com o passar do tempo. Há um caminho de liberdade, de felicidade, de realização pessoal que é preciso descobrir. Jesus já disse uma vez que Ele é o verdadeiro caminho para todos nós. A sabedoria está em fazer de Jesus o absoluto da nossa vida, tornando o resto relativo. Não é sem importância, tem importância, mas é relativo. Isso, porém, é uma graça que não depende só da nossa boa vontade. Depende, sobretudo, da vontade de Deus. Para que Ele que nos concede contemplar aqui na terra os valores definitivos da eternidade. Aquilo que está ao nosso alcance é aprender, é contemplar e agradecer o que temos, e a não multiplicar problemas, desejos, para não multiplicar sofrimentos, deixar para trás o que passou, sair do aconchego do pequeno ninho para abrir um horizonte maior, despojar-nos daquilo que atrapalha, daquilo que nos prejudica e nos torna pessoas pesadas, amargas, tristes. O velho homem, a velha mulher são gananciosos, sempre insaciáveis, nunca se realizam e também trabalham pela não realização dos outros. Essas pessoas acumulam nas próprias mãos o que a todos pertence e termina sozinho, sem nada. O homem novo alegra-se com o que tem e o que não tem, e não fica triste por aquilo que não tem. Ele adquire novos conhecimentos, tornando-se uma pessoa sábia, inteligente, renunciando. Ele sabe deixar para trás o que fica para trás, para se lançar para frente, caminhar para frente e para cima, sem problemas, sem multiplicá-los. Irmãos e irmãs, ir na contramão das tendências de ganância pode significar para nós perder alguma coisa, mas encontrar algo muito melhor, algo que não tem preço,
Quando Jesus, nossa vida, se manifestar, então também seremos semelhantes e manifestaremos com Ele a nossa vida cheia de sentido, cheia de glória, cheia de alegria. É esse o bem que nós procuramos, a glória que nós desejamos. As outras luzes brilham com uma luz opaca, mas estão lá chamando atenção, né? E a gente facilmente, como vagalume ou mosquito, a gente vai até lá. Esta luz, a luz de Cristo, nos faz resplandecer. Simplificar a vida é a arte da sabedoria. Quando o nosso pequeno defeito dominante complica e multiplica, exercícios práticos de atos contrários podem nos ajudar e muito. Deus se coloca do nosso lado. Ele ajuda, Ele não atrapalha. Ele respeita a nossa dignidade, a dignidade de filhos e de irmãos. Por isso, a surpresa de Deus que desmascara a ilusão do poder, da posse e do prazer. Em nossa sociedade, existe a ideologia do prazer, do bem-estar, que nos compromete ou nos promete tanta felicidade, mas abrindo mão de Deus, dos valores da vida. Será que isso é possível? A própria vida humana nos mostra pela própria história que sem Deus não é possível a felicidade autêntica e eterna. Jesus nos mostra a falência de uma vida que se volta sem escrúpulo apenas para os bens materiais. A palavra de Jesus é forte, é profética. Cuidemos sim, irmãos e irmãs, de tudo que o Senhor nos concedeu, de tudo aquilo que nós trabalhamos, suamos, gastamos a vida para conquistar, trabalhando, renunciando, fazendo sacrifícios, mas com liberdade e com dignidade. Não vamos ser egoístas, acumulando bens e colocando neles a nossa segurança. É feliz quem reparte, quem partilha a sua vida, o que é, o que tem, é solidário, não tem medo de ser generoso, partilha a sua própria vida, não perde tempo com coisas passageiras e transitórias, com o que é periférico. Será que esse ensinamento de Jesus vai mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de ver e de trabalhar com as coisas e com os bens? Se não quiserem ficar com a palavra do Padre, fiquem com o Evangelho, com o ensinamento que Jesus nos dá. É hora de pensar e mudar o coração. A única maneira de administrar bem e corretamente os dons que Deus nos deu é partilhá-los, dividi-los. Se não o fizermos, é muito justo sermos chamados pelo Senhor de insensatos. Que Maria, nossa mãe, nos ajude a nos enriquecer das coisas de Deus, tendo um coração livre, generoso, gratuito, sempre aberto para a novidade e a surpresa de Deus. Louvado seja Jesus, nosso amor, Maria, mãe da nossa esperança. Para sempre sejam louvados. Cheios de confiança, vamos renovar o dom da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.